Nesta edição do Magazine de Triatlo, fomos à cidade do Desporto, Rio Maior, no distrito de Santarém, assistir ao arranque da competição em estrada com um duatlo. Foram mais de 300 atletas a alinharem na partida num duatlo competitivo em formato sprint. Para nos acompanhar nos comentários deste magazine temos Sérgio Silva, atleta de duatlo. Olá Sérgio, bem-vindo. Olá, obrigado. Vamos então ver o percurso desta primeira corrida. Os atletas têm de percorrer 5.000 metros em 2 voltas, num piso plano de asfalto, ida e volta na zona central de Rio Maior. Partida então dada para a terceira edição do duatlo de Rio Maior, prova pontuável para o Campeonato Nacional de Clubes e também Nacional Universitário, que encontrava aqui os campeões. Mas, na verdade, os atletas que correm no Universitário podem também pontuar para os clubes, não é assim? Exatamente, aqui nesta prova iria estar em disputa o Campeonato Nacional Universitário, a única prova no Campeonato Nacional. Já aqui no arranque da corrida podemos ver os atletas do Benfica a liderar, o Benfica muito forte. Sim, o Benfica aqui com uma estrutura de 4 a 5 atletas muito fortes a querer assumir as despesas da corrida. E 300 atletas de participação para este duatlo é um bom número para o arranque desta temporada. Sim, normalmente as provas de duatlo de início de época costumam trazer muitos atletas, porque todos querem mostrar o trabalho que foi feito durante a época de inverno e todos aqui querem mostrar o serviço e ver como é que está o seu estado de forma. Aqui já podemos olhar para o setor feminino e vemos um pelotão de várias atletas bastante juntas. Pamela Oliveira consegue ultrapassar e entrar no comando da prova, ainda que nesta fase alguma vantagem, não muita. Sim, Pamela Oliveira, atleta olímpica, era desde o início consagrada ou uma das favoritas à vitória. E como é que estava aqui o nível de competição no setor feminino? Sim, aqui foi como disse anteriormente, as melhores atletas estavam aqui presentes, todas estão a preparar a época internacional e todas querem mostrar a sua performance. Podemos já ver a fase em que os atletas chegam ao parque de transição. O triatleta João Pereira a seguir em primeiro, David Luiz, Miguel Arraiolos e João Vieira logo atrás. O que é que podemos esperar deste quarteto? Sim, aqui o João Pereira a sair isolado já para o segmento de ciclismo. João Pereira que fez um excelente campeonato nacional de estrada, certamente um dos melhores atletas aqui presentes e irá confirmar certamente o seu favoritismo. Pamela Oliveira aqui a chegar sozinha à transição, uma prova grande desta atleta com as outras triatletas a chegarem só agora. E a líder sai já para o ciclismo. Distanciada do setor feminino, Gabriela Ribeiro do Alhandra seguia em 5º lugar. João Pereira é um dos melhores triatletas nacionais. Em 2012 deixou escapar o apuramento para Londres para os Jogos Olímpicos, mas agora em 2016 não quer deixar fugir a oportunidade de se estrear no Rio de Janeiro, um trabalho que envolve treinos intensivos. A preparação fazemos carga horária ou carga de volume de treino, cerca de 35, 40 a 30 horas, dependendo da semana é de descanso ou de intensidade, onde fazemos sempre 2 modalidades. Ao domingo fazemos ciclismo longo de cerca de 120 km, o resto dos dias muitos tridiários, muitos quilómetros e acho que passa-se rápido assim o inverno. As expectativas vai ser conseguir estar na máxima forma possível nos Jogos Olímpicos, procurar um bom resultado, também no Campeonato do Mundo tentar melhorar o meu 8º lugar e procurar mais que isso divertir-me enquanto vou viajando. Também em preparação olímpica, inscrito no projeto Rio 2016, está Miguel Arraiolos, que encarou a prova de Rio Maior como um treino. Esta prova serviu mais para ver como é que me sentia e testar o meu ritmo e ver como é que estou nesta fase da pré-época. Nós agora estamos numa fase mais de treino, mais intensa e mais de carga e, como eu disse, esta prova veio aqui no meio que serviu como um treino competitivo, mesmo para nós vermos como é que estamos e o que é que podemos melhorar no próximo mês de preparação. Olhamos agora para o percurso de ciclismo. Os atletas têm pela frente cerca de 21 km, 2 voltas num percurso plano de asfalto, num circuito urbano circular. Sérgio, acabamos agora de ver o percurso do ciclismo, mas antes assistimos a um pequeno resumo do que tem sido a preparação olímpica de João Pereira e Miguel Arraiolos, que rapidamente assumiram a liderança aqui neste duatlo, que também para eles serve de preparação, não é assim? Sim, temos aqui 2 dos melhores triatletas já a nível mundial. O João Pereira
já está, digamos que consagrado como um dos melhores triatletas. O ano passado terminou a época no 8º lugar do Campeonato do Mundo. O Miguel Arraiolos está também muito bem colocado para a participação nos Jogos do Rio de Janeiro, uma das duplas mais experientes aqui a nível nacional. Sérgio, vimos agora aqui um atleta a apontar o caminho. A entreajuda é muito importante da tua experiência enquanto atleta de duatlo. Achas que a entreajuda é muito importante para todos os atletas? Sim, embora tratando-se aqui da primeira etapa do Campeonato Nacional, todos os pontos são importantes. É muito importante haver trabalho de equipa, às vezes isso não acontece juntamente com outras equipas, mas é muito importante haver esse entendimento. Entretanto, podemos ver Pamela Oliveira, que também anda à procura de um lugar nos Jogos Olímpicos, e Madalena Almeida, que conseguiu abrir no ciclismo. Sim, aqui a Pamela novamente isolada na frente, uma das atletas mais internacionais também aqui presentes nesta primeira etapa. Madalena, um dos novos talentos também da seleção portuguesa, que ia fazer uma grande prestação. Recordamos ainda que esta prova é disputada em formato sprint. Esta é uma dificuldade acrescida para os atletas participantes. É uma distância que permite a todos os atletas participarem, nomeadamente, por exemplo, aqui para o João Pereira e para o Miguel Arraiolos, eles estão habituados a distâncias um pouco superiores, mas é uma distância, digamos que simpática à prática de todos os atletas presentes. De facto, a liderança masculina continua intocável. Aqui os dois benfiquistas bastante colados. Em alguns momentos eles trocam mesmo de posição. É uma estratégia? Sim, eles que trabalham juntos, são dois atletas de seleção, são dois atletas na mesma equipa, estão a trabalhar muito bem e é em prol daqui do Sport Lisboa e Benfica. Com 29 minutos de prova, chegam os atletas do Benfica ao parque de transição com 2 minutos de vantagem do pelotão. À partida nada poderá mudar na segunda corrida, certo? Tudo pode acontecer, mas com 2 minutos de vantagem perante o terceiro classificado, praticamente os 2 primeiros classificados estão entregues. O dia contou também com uma prova aberta. Vamos ver como é que ela correu. Foram 30 atletas inscritos a preencherem as ruas de Rio Maior para a prova aberta que marcava a inauguração do duatlo em pisos de estrada. A prova, disputada em formato super sprint, teve como primeiro líder Alexandre Ribeiro, que logo na primeira corrida assumiu o comando do duatlo, mas João Rafael Protásio seguia colado ao rival. Já na primeira corrida da prova feminina, foi Daniela Silva a querer reclamar a vitória, mas no ciclismo acabou por descer posições, deixando Sara Ganchas e Catarina Rodrigues subir. Já mais à frente, na bicicleta, seguiam os atletas masculinos. Alexandre Ribeiro continuava intocável e na segunda corrida, o último segmento, partiu bastante forte. Mas foi a apenas 400 metros da meta que se fez a diferença, já que João Rafael Protásio estava logo atrás. Mas a querer vencer em casa, Alexandre Ribeiro fez um último esforço para terminar na primeira posição, deixando João Rafael Protásio para segundo. Gostou bastante, tive o corta-maratona, vinha um bocadinho cansado, mas correu tudo bem, estava em casa e foi bom ganhar. No ciclismo feminino, Sara Ganchas continuava na liderança. Na segunda corrida da prova feminina, reuniu as últimas forças para, já a chegar à meta, levar a melhor sobre Catarina Rodrigues, ao terminar na primeira posição. Senti-me muito bem porque digamos que eu não treinei muito para esta prova, foi assim um bocadinho de surpresa, eu só soube que vinha à prova quarta, por isso já tinha pouco tempo para treinar, por isso acho que correu bem. Separada por 5 segundos ficou Catarina Rodrigues, em segundo Daniela Silva completou o top 3 da prova aberta em Rio Maior. Na cidade do desporto, a prova aberta encontrava assim os vencedores desta que é a terceira edição do duatlo Cidade de Rio Maior. Nesta prova foram ainda apurados os campeões nacionais universitários em duatlo. No setor feminino, Liliana Alexandre conquistou o título em representação da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, no 6º lugar na geral. É a primeira vez que fazem um campeonato nacional universitário de duatlo. Vim aqui, ainda não estou na minha melhor forma, mas consegui ficar em primeiro lugar, fiquei bastante satisfeita. Já no setor masculino, o campeão foi Pedro Lajinha Palma. O atleta do Benfica ajudou a Universidade do Porto a arrecadar também primeiro lugar na classificação coletiva. No inverno foi mais dedicado à corrida. O ciclismo ainda tenho muito poucos quilómetros este ano, por isso por aí tentei poupar-me ao máximo para chegar bem à segunda corrida e assegurar o primeiro lugar. Olhamos agora para o percurso do último segmento, a segunda corrida, uma volta de 2.500 metros na zona central de Rio Maior, num percurso plano e de asfalto.
De regresso à prova do Campeonato Nacional de Clubes, no setor feminino, com Madalena Almeida e Ana Ramos, mais atrás Gabriela Ribeiro do Alhandra. O que é que podemos esperar desta fase? Sim, é uma fase inicial da época. Os atletas parecem estar já com uma boa preparação. Vamos ver como acontece agora os resultados nas próximas etapas. Sempre na liderança, Pamela Oliveira acabou mesmo por garantir a vitória com um primeiro lugar muito confortável. Vemos aqui a Pamela a cortar a meta. Primeira edição eu ganhei nessa prova e já estava com saudade de ganhar uma prova aqui em Rio Maior, que é onde eu vivo já há 5 anos e gosto tanto, é mais gostoso em casa. Vejamos então as classificações. Pamela Oliveira em primeiro lugar, com 1 hora, 1 minuto e 43 segundos. Separada por menos de 2 minutos, Madalena Almeida, e Ana Ramos completou o pódio a 7 segundos de Madalena. Por clubes, o setor feminino, o Clube Olímpico de Oeiras sai na liderança com o Rio Maior Triatlo a cerca de 2 minutos e o Sporting a fechar o pódio. E vemos já João Pereira a passar a meta, triatleta que leva a vitória ao Benfica. Vim para aqui para tentarmos mais uma prova limpa por equipas. Foi algo que conseguimos, trabalhámos em equipa para isso, conseguir também levar a vitória é muito bom. Olhemos para as classificações finais. O triatleta João Pereira foi o mais rápido, 53 minutos e 39 segundos. Miguel Arraiolos em segundo e Rafael Domingos em terceiro, num pódio encarnado. No setor masculino no Nacional de Clubes, depois de um pódio encarnado, o Sport Lisboa e Benfica colocou-se em primeiro lugar, o Olímpico de Oeiras em segundo e o Portugal Talentos em terceiro. Esta prova em Rio Maior marcou a inauguração da época de duatlo em piso de estrada, um bom começo já que contou com mais de 300 atletas inscritos. Penso que foi a prova mais participada a nível do duatlo, portanto tivemos para além disso a prova aberta, teve também entre 60 a 70 atletas a participar, portanto foi uma prova que de certeza prestigiou a modalidade, foi um bom evento para a cidade de Rio Maior, só podemos continuar porque estamos no bom caminho. No distrito de Lisboa, conhecida pela inconfundível Ponte Marechal Carmona sobre o Tejo, Vila Franca de Xira recebeu a segunda etapa da Taça de Portugal por terra. Cerca de 200 atletas participaram nesta que é uma das provas mais carismáticas do calendário, o duatlo das Lesírias, prova em BTT. Olhemos então para o primeiro segmento, a corrida, um trajeto de ida e volta num total de 6 km numa volta. Sérgio, vemos os atletas a fazer o último aquecimento para esta prova, que é uma referência no calendário e que a ti diz-te muito, não é? Porque és daqui, desta zona. Sim, foi aqui que me estreiei no duatlo, é uma prova carismática, é uma das provas mais antigas do país e que tem um enorme significado para os atletas, digamos, mais velhos. Já conseguimos ver o arranque desta segunda etapa da Taça de Portugal por terra, que ao contrário dos outros anos não foi assim tão participada como costuma ser. Tivemos aqui alguns condicionantes? Sim, embora seja um duatlo por terra totalmente plano, as últimas edições têm tido algumas condições atmosféricas algo adversas, como muita lama, muito vento, e isso pode ter afastado alguns atletas, embora as paisagens sejam fantásticas. Vemos ali o pelotão da frente liderado pelo atleta Pedro Afonso Gaspar e seguem também David Coelho e Sérgio Santos, um trio que neste momento liderava as primeiras 3 posições. Sim, o Pedro Gaspar o ano passado também fez uma grande prestação, já tinha ficado em segundo, também é um atleta aqui da terra, conhece bastante bem o percurso e é um trio que iria tentar aventurar-se para chegar o mais à frente possível. Mais à frente vamos poder ver que esta prova é em BTT, que é uma particularidade da Taça por terra e acrescenta alguma dificuldade aos atletas? Digamos que é uma prova com características diferentes, diferente do asfalto. Aqui é necessário um tipo de força diferente, a estratégia acaba por ser diferente e aqui os atletas com o segmento de ciclismo um pouco mais forte acabam por tirar mais vantagem.
Há pouco víamos o atleta do Clube Olímpico de Oeiras, Rui Narigueta, que, à semelhança de Pedro Afonso Gaspar, também liderava um pelotão. Mas nesta fase inicial, os atletas ainda estão muito juntos, formando alguns grupos. Isso é normal. Sim, é normal. Estamos a falar de cerca de 6 km, o percurso é plano, não aparenta grandes dificuldades. É normal não existirem grandes diferenças de andamento. Podemos agora ver a prova feminina com Maria do Céu Nunes, do Olímpico de Oeiras. Vai aqui dentro de um grupo de atletas masculinos. Ela que está a liderar a prova feminina e neste segmento tem já uma vantagem de cerca de 1 minuto e meio. Ela é muito forte. Sim, ela tem feito umas boas prestações, também mais nestes duátulos por terra, sim. Olhamos já para o parque de transição da prova masculina. Pedro Afonso Gaspar, David Coelho e Sérgio Santos vão mesmo colados a levarem a bicicleta pela lama e também os restantes atletas estão bem atrás dos primeiros classificados. No parque de transição feminino, Maria Céu Nunes, a sair destacada, era agora uma questão de tentar manter o ciclismo. A entrar na 20ª edição, o duátulo das Lesírias não passa só pela competição. Há 12 anos que o Alhandra, Clube da Casa, faz parte da organização. Nós achamos que é importante a competição, nós somos um clube de competição como os outros, mas também privilegiamos dentro da competição o convívio. Pensamos que isso é importante e somos um clube com essas características. Para ajudar a festa, todos colaboram, do mais novo ao mais velho, das mães aos pais. Digamos que é um desporto de família, em que todos colaboramos, desde os filhos aos pais. O grupo de pais é muito bom. O sábado, quando é a prova de jovem, é muito bom e o domingo uma prova também fixe. Até mesmo os que participaram no dia anterior, na prova dedicada aos jovens, fazem questão de ajudar, mesmo que não saibam porque o fazem. Estás aqui enquanto voluntária hoje? Sim. Porquê? Não sei. O que é que estavas a fazer? A dar as águas às pessoas que estão a competir hoje. Para além da água, para ganhar e retomar energias, não faltam opções no bar do Alhandra. Conseguem comer tudo o que há num bar, as salvas bifanas, já são famosas, das lesírias, as entremeadas, os croquetes, os rissóis, os chouriços, os croissants, os pastéis de nata, tudo. As pessoas fazem doces, fazem os bolos, vendemos à fatia, portanto temos de tudo um pouco. Estavam reunidos os ingredientes para mais um fim de semana de prova bem passado. Olhemos para o percurso de ciclismo, o segundo segmento. Os atletas têm pela frente 29 km, 2 voltas em circuito. De regresso já à prova de ciclismo do setor masculino, acaba por ser muito importante falarmos de uma ausência que foi notada por todos. José Estrangeiro, que venceu a etapa anterior, não esteve aqui presente. Sim, o José Estrangeiro foi o grande vencedor do duátulo do Jamor. É um atleta mais de longas distâncias, pelo que foi de estranhar aqui a sua ausência, mas também de certa maneira compreensível, porque deve estar a preparar algum Ironman. Vemos também os primeiros 3 atletas são os mesmos, mas de facto as posições deles vão se alterando. Acaba também por ser uma estratégia. Sim, aqui este percurso, embora plano, é muito suscetível aos atletas levarem com imenso vento e vão alterando a sua posição para se resguardarem ao máximo. Já de volta à prova feminina, Maria Céu Nunes continua à frente na liderança, ela que logo nos momentos iniciais se lançou para a liderança e nunca mais saiu, e a júnior Ana Torres a manter-se atrás. Sim, aqui tem uma das partes mais difíceis do percurso com imensa lama. E aqui quem tem mais experiência e, como disse anteriormente, quem tem mais força acaba por sair com maior vantagem. E de facto são 29 km, portanto é um percurso ainda bastante longo. Aqui o tipo de bicicleta também faz diferença. Sim, normalmente vemos aqui os atletas com bicicletas de BTT normais, no entanto o Pedro Gaspar optou por levar uma bicicleta de ciclocross que acaba por tirar alguma vantagem. Aqui não podemos ver esse tipo de bicicleta também. Na prova masculina, os atletas estão já nos momentos finais de ciclismo, agora com mais bicicletas a chegarem-se ao grupo da frente. Rui Narigueta já se aproximou de Pedro Gaspar, que durante muito tempo esteve a liderar e agora já está a recuperar da primeira corrida, não é assim? Sim, o Rui soube tirar partido da sua experiência no segmento aqui de BTT, conseguiu fugir do grupo e chegar isolado aqui à primeira transição. Há já algum tempo que tivemos a oportunidade de ver que se formou um grupo atrás dos que vão na liderança. É importante ter concorrência, é uma forma de incentivo nestas provas?
Sim, se não forem os nossos adversários, as provas acabam por não ter o mesmo sabor. São eles que acabam por apimentar ou não os resultados dos atletas. E de facto já estamos no parque de transição. Rui Narigueta foi o primeiro a chegar, com cerca de 57 minutos de BTT, e já se está a preparar para o terceiro segmento. O atleta esteve muito forte no ciclismo, como acabamos de referir, tendo conseguido subir algumas posições para o primeiro lugar. O que é que se segue agora para o próximo segmento? Sim, agora o Rui irá iniciar os últimos 3 km de corrida já com uma vantagem bastante confortável, soube tirar partido do seu segmento de ciclismo e agora certamente irá gerir o seu esforço. De facto, Pedro Gaspar e Rui Narigueta tinham já alguma distância sobre o pelotão que ia atrás, e nesta segunda corrida vemos aqui já Pedro Gaspar a arrancar para o terceiro segmento. Aqui nesta segunda corrida ele já levava uma distância confortável de 2 minutos, só agora os outros atletas é que chegam ao parque de transição. Sim, 2 minutos para o grupo perseguidor é uma vantagem bastante confortável. Penso que o Rui bastou gerir a segunda corrida. Aqui na imagem víamos Pedro Ribeiro do Rio Maior Triatlo, clube que tem estado bem presente e bem representado nas provas de duatlo. Sim, o Rio Maior Triatlo está a fazer as primeiras provas de triatlo este ano, estão a aparecer bastante fortes, vamos ver como irá ser o desenrolar da época. No setor feminino, Ana Torres conseguiu ser mais forte no ciclismo e saiu de facto do parque de transição, também com quase 2 minutos de vantagem para Maria São Nunes, que entretanto também já tinha passado na transição e avançava para o terceiro segmento. Olhemos então para o percurso da segunda corrida, terceiro segmento. São 3 km, uma volta no mesmo percurso da primeira corrida. Ana Torres, aqui na imagem, liderava a prova feminina depois de ter ultrapassado Maria São Nunes no ciclismo. 3 km é muito pouco, mas pode decidir ainda algumas posições. Sim, mais uma vez aqui o segmento de ciclismo veio fazer a diferença, e nomeadamente a troca de posições na liderança da corrida do sector feminino. Mas de facto, com o ritmo forte no segmento final, foi de facto Maria São Nunes a passar a meta na primeira posição. Aqui está ela. Correu muito bem, pela primeira vez aqui nas Lesírias foi a minha melhor prestação, não independente do lugar, mas foi a minha melhor prestação. Tentei fazer o meu melhor, ainda fui alcançada pela Ana Torres, mas depois no final consegui ganhar. Olhamos então para a tabela das classificações femininas. São Nunes em primeiro lugar com 1 hora 44 minutos e 37 segundos, Ana Torres a 1 minuto e 32 segundos e Marisa Costa a completar o top 3. Estamos já nos momentos finais da prova masculina. Rui Narigueta, veterano 1, continua à frente. Entretanto, Pedro Afonso Gaspar, que chegou a estar bastante tempo na liderança, já caiu várias posições, levando David Coelho e Sérgio Santos a subirem. Como foram estes minutos finais da segunda corrida, Sérgio? Sim, tal como no sector feminino, aqui o Rui Narigueta no sector masculino fez toda a diferença no segmento de ciclismo, e aqui já com algum esforço, mas com uma larga vantagem, a gerir a segunda corrida. Para ele era só mesmo uma questão de manter o ritmo e segurar a vantagem que tinha. Aqui o percurso era completamente plano, estes últimos 3 km, dada aquela vantagem, era saber gerir. De facto, fez muita diferença a prova de Rui Narigueta, e aqui está ele a passar a meta com o tempo final de 1 hora e 27 minutos. Correu bem, consegui impor um bom ritmo na primeira corrida e não deixar afastar os principais concorrentes que tinha. Tentei chegar o mais breve possível ao grupo da frente, que conseguimos, ainda à meio da primeira volta, e nessa mesma volta tentei a minha sorte e consegui fugir sozinho, com a ajuda também de um colega de equipa, mas depois na parte mais difícil do percurso, que era a parte que tinha alguma lama, consegui impor um ritmo forte e isolei-me e consegui gerir essa vantagem até à segunda corrida, para tentar fazer uma corrida confortável, porque sabia que havia pessoas, colegas, atletas, que tinham uma corrida mais forte que eu. Vamos então ver a classificação final masculina. Em primeiro lugar, Rui Narigueta, com mais 1 minuto, David Coelho, e logo atrás, Sérgio Santos, a 12 milésimas de David Coelho. Esta foi a segunda etapa da Taça de Portugal por terra, prova em BTT. O duatlo das Lesírias é já uma referência que todos os anos atrai centenas de atletas. Tivemos cerca de 200 atletas na prova principal, portanto a prova da Taça de Portugal. Tiveram todos os clubes que lutam pelo evento e pela classificação geral da Taça de Portugal tiveram presentes. Ontem tivemos cerca de 500 jovens e mais uma prova aberta, portanto tivemos aqui cerca de 800 atletas nos 2 dias. Este ano comemorou-se a 20ª edição do duatlo, um fator de sucesso para a cidade de Vila Franca de Xira.
É a prova mais antiga do calendário e é uma oportunidade única de visitar a nossa Lesíria. Felizmente este ano tivemos o São Pedro a ajudar, que as últimas edições têm sido particularmente difíceis, com condições climatéricas muito adversas. Felizmente, tanto ontem no campeonato de jovem como hoje na prova principal, o tempo ajudou e obviamente que é um momento único e importante para visitar a nossa Lesíria, o nosso Rio Tejo, e esperamos continuar a ter cada vez mais participação nesta prova que, como já disse, é a mais antiga do Campeonato Nacional de Triatlo.